2020 certamente foi um ano inesperado nas artes marciais mistas, mas mesmo assim nós conseguimos 5 das 10 lutas da nossa lista de 2019, então eu acho que o ano não foi tão ruim assim, né? Eu sei, eu tô forçando, foi uma bosta de ano, mas não se afogue num copo de cerveja. Vamos parar de falar de 2020 e começar a falar de 2021, especificamente das lutas que queremos, aliás, que precisamos ver esse ano. Não tô falando de lutas que já estão praticamente marcadas ou já anunciadas, por exemplo, a revanche entre Deiveson e Moreno ou Usman contra Durinho. São lutas que ainda não se concretizaram ou que ainda podem acontecer, mas que esperamos desesperadamente para 2021. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são 10 lutas que precisamos ver em 2021. Número 10, Yoel Romero vs Anthony Johnson. Com a demissão chocante e inesperada do super-humano Yoel Romero, o coroa favorito da galera no UFC, todos nós sabíamos que era apenas uma questão de tempo até que outro grande evento o contratasse. E é claro que Scott Coker não ia deixar passar. Ele não resiste a um quarentão e muito poucos nessa idade lutam como Romero. Com o Soldado de Deus no plantel do Bellator, há lutas que fazem muito sentido e seriam pra lá de interessantes, como por exemplo, um duelo com Gegard Mousasi, caso Romero decida ficar no peso médio. Mas achamos que o Yoel já sofreu o suficiente com seus cortes de peso, então o veremos pesando 93 quilos. Se ele for competir nessa categoria, os deuses do MMA exigem que seu primeiro oponente seja outra grande aquisição do Bellator, Anthony Johnson. O nível de violência nesse potencial confronto é o suficiente para apaziguar até mesmo o fã mais sanguinário que habita nosso subconsciente. Todos sabemos que se o Romero quisesse usar seu nível de wrestling para levar Johnson para o chão, ele certamente poderia, mas não é isso que ele vai fazer, porque ele ama sair na porrada. Esses dois vão lutar no que pode acabar se tornando um outro clássico do MMA, como as lutas de Romero com Borrachinha e Whittaker. Isso faz sentido demais para deixar passar. Essa luta tem todo aquele quê de espetáculo e todos nós sabemos que Scott Coker ama espetáculos. Vamos nos divertir muito em 2021. Número 9, Ciryl Gane vs Francis Ngannou. Existe coisa melhor no MMA do que forçar duas pessoas que não querem lutar uma contra a outra por causa de seu relacionamento a se envolverem em um combate violento só porque a coisa que elas mais querem no mundo está em jogo? O que diabos tem de errado com vocês, cara? Mas vamos lá. O peso pesado francês Ciryl Gane acaba de derrotar o ex-campeão Júnior Cigano no UFC 256 e já foi escalado para lutar contra o porradeiro Jairzinho Rozenstruik. Com 4 vitórias consecutivas no UFC, esse homem monstruoso se encontra em 7º lugar no ranking oficial dos pesados, enquanto seu ex-companheiro de equipe, mãos de britadeira, Francis Ngannou, está em 1º lugar. Por mais que a amizade deles tenha surgido na academia do MMA Factory, eventualmente surgirá o mesmo problema que atormentou muita gente no MMA e no boxe. Se um de vocês for campeão, como o outro será campeão? É uma situação que parece estar se aproximando rapidamente e, para o bem dos fãs de MMA, vamos torcer para que aconteça logo em 2021. Durante a coletiva de imprensa pós-luta, Gane disse que lutaria contra seu ex-companheiro de treinos sob uma condição, que o cinturão do UFC esteja em jogo. Ngannou já tem luta marcada contra Stipe Miocic em março, e se ele ganhar, uma das peças do quebra-cabeça estará no lugar certo. Tudo o que precisaria acontecer é Ciryl vencer Jairzinho de forma dramática. Pronto, temos aí uma das lutas pelo título dos pesados mais incríveis de todos os tempos. Número 8, Khamzat Chimaev vs Kevin Holland. Essa é a luta que você não sabia que queria até o fim de 2020 e agora não admite que não aconteça esse ano. Depois de nocautear Ronaldo Jacaré de uma forma que eu nem sabia que era possível e terminar 2020 com 5 vitórias consecutivas, um recorde dentro do UFC na era moderna, além de 3 bônus de performance e o prêmio, na opinião de alguns, de lutador do ano, Kevin Holland sugeriu em sua entrevista pós-luta que fosse colocado frente a frente com outro destaque de 2020, o lobo Khamzat Chimaev. O craque checheno vai enfrentar Leon Edwards na próxima rodada, em março. Agora todo mundo bate na madeira para essa luta não ser cancelada de novo, mas não importa como a luta termine, uma grande vitória colocaria Chimaev na reta do cinturão dos meio-médios, ou uma derrota o joga de novo na divisão dos médios. Essas duas perspectivas são algumas das mais intrigantes dinâmicas que já vimos no UFC em muito tempo, e seria demais colocá-los juntos no octógono em 2021. Eles estão arrebentando no UFC, mas se tudo der certo, quem sabe ela não acontece em forma de super luta, com os dois ostentando cinturões em suas respectivas categorias, hein? Chimaev vs Holland seria demais. Número 7, Willy Zhang vs Rose Namajunas. No já longínquo março de 2020, antes das pessoas realmente entenderem que a vida que nós conhecemos havia acabado, Willy Zhang e Joanna Jędrzejczyk fizeram a maior luta da história do MMA feminino. Pô, foi uma das melhores lutas de MMA de todos os tempos, independentemente de gênero. Uma batalha louca por 5 rounds. Joanna parecia um extraterrestre no final da guerra, esquece.
Por isso, apesar dos comentários recentes de Dana White de que Rose Namajunas não quer o cinturão, seja lá o que isso signifique, temos a certeza de que ele certamente quer e que uma luta entre a ex-campeã e a atual rainha da divisão poderia ser tão boa, se não melhor, que o clássico do UFC 248. Rose está em uma posição privilegiada para essa luta agora, isso simplesmente faz mais sentido e tem o maior potencial de vendas que qualquer outra luta na divisão. Namajunas vem de uma luta da noite em Abu Dhabi, vingando a derrota para Jéssica Andrade que lhe tirou o título. Já vimos 2 vezes o que ela pode fazer com Joanna quando está em seu melhor jogo. Essa luta seria uma trocação espetacular por 25 minutos. O esporte precisa dessa luta. Nós precisamos dessa luta. 2021 precisa dessa luta. Carla Esparza, sentimos muito, mas você fica para depois. Dê ao povo o que o povo quer, careca. Número 6, Alexander Volkanovski versus Brian Ortega. Alexander Volkanovski deve ser muito mais valorizado hoje em dia depois de tudo que ele fez em tão pouco tempo dentro do UFC. Ele está numa sequência de 9 vitórias, tirou o título dos penas de Max Holloway e depois defendeu pela segunda vez contra o havaiano no UFC 251. Mas essas 2 lutas foram tão parelhas que os fãs não conseguiram concordar em quem merecia a vitória. E sejamos sinceros aqui, a segunda luta não foi tão emocionante assim, tanto que embora muitos achassem que Max venceu, houve muita hesitação sobre a ideia de uma trilogia, porque não queríamos ver a mesma coisa pela terceira vez. O hype em cima de Volkanovski perdeu um pouco o fôlego e a solução para isso é Brian Ortega. O cara torna tudo melhor. A disputa de cinturão com Holloway lá no UFC 231 aconteceu depois de 7 finalizações consecutivas e 4 dos bônus da noite. As lutas de Ortega são espetaculares e ele é uma ameaça séria em qualquer lugar, como ficou evidente na sua atuação incrível contra o zumbi coreano em outubro. Se a luta dele com Volkanovski for tão incrível quanto a guerra com Max, pode ser exatamente isso que o campeão precisa para deixar as pessoas mais empolgadas com ele novamente. Ele não poderia perder e isso seria ruim, é claro, mas o que a gente está tentando dizer é que com o estilo de Ortega, a luta realmente poderia ser um clássico empolgante. E que tudo dê certo, porque essa luta está marcada para o próximo dia 27 de março no UFC 260. Número 5, Amanda Nunes versus Valentina Shevchenko 3. É isso mesmo, a gente está colocando essa luta de novo na lista porque queremos a mesma coisa que não nos foi dada no ano passado. O que Valentina Shevchenko fez em 2020, ela defendeu seu título dos moscas 2 vezes. O que Amanda Nunes fez em 2020, ela defendeu seu título dos penas uma vez. Ótimo, impressionante, bacana. Todas essas vitórias foram fantásticas, mas por que diabos não marcamos logo Nunes contra Shevchenko 3? Ainda é a luta mais necessária nas divisões femininas. Tá, eu sei, uma luta entre Weili Zhang e Valentina também pode ser incrível. Talvez mais tarde em 2021, se der tempo. Por enquanto, vamos nos concentrar em colocar 2 das maiores lutadoras do mundo, possivelmente de todos os tempos, de volta à jaula pela terceira vez. Por favor, obrigado de nada. A primeira luta foi uma vitória clara para Leoa, e embora Valentina tenha tido um terceiro round muito bom, a segunda luta agora pelo cinturão foi muito apertada. Só um juiz deu 48-47 para Shevchenko e muitos concordaram. São as únicas derrotas que Valentina sofreu no UFC, enquanto Amanda não perde desde 2014, e a gente sabe que nesse momento cada vez mais a aposentadoria faz sentido para a brasileira. E antes que seja tarde demais, tio Dana, coloque as duas no octógono de uma vez por todas. Número 4, Colby Covington versus Jorge Masvidal. Parece até o enredo de um filme de ação ruim da sessão da tarde. Ex-melhores amigos e companheiros de treino que passaram anos de suas vidas juntos, sendo forçados a resolver suas diferenças em uma jaula de 8 lados. Mas vamos cair na real aqui. Todo mundo quer ver Colby Covington e Jorge Masvidal saindo na porrada. Tá na boca do povo desde 2019, quando os dois estavam disparando rumo ao topo da divisão dos meio médios. E ficou claro que haviam problemas entre os dois astros da American Top Team. Colby deixou a ATT depois disso, os dois homens tentaram bater Kamaru Usman e ambos falharam. 2021 é o ano perfeito para eles resolverem suas pendências no octógono. Baseado no estilo de luta, pode parecer que essa luta se assemelha a Masvidal versus Usman, mas Covington mostrou que está mais do que confortável lutando em pé contra um striker, como fez contra Robbie Lawler, e você sabe que não há nada que Colby gostaria mais do que bater em Masvidal. Esses dois se conhecem como a palma de suas mãos, e pode ser uma das narrativas mais empolgantes do ano. E se alguém vencer de forma impactante, o céu é o limite de novo. Rumores já surgiram desde o final de 2020, mas ainda não tem nenhum acordo fechado. Número 3, Khabib Nurmagomedov vs Charles do Bronx. Khabib tá aposentado, a gente sabe, e o filme Sexta-feira 13/6 realmente foi o capítulo final. Nem aconteceram mais 8 sequências depois disso. Olha, se a águia vai voar novamente ou não a gente não sabe, mas já são anos assistindo lutadores se aposentando e voltando, então existe ao menos uma boa chance disso acontecer. Quem poderia fazer o retorno do russo valer a pena? É claro que em algum tipo de realidade paralela seria um cara chamado George St. Pierre, mas uma luta muito mais possível e convincente é Charles do Bronx. Ele é realmente a última grande aventura para Khabib. O campeão derrotou McGregor, Poirier e Gage. Tony já carta fora do baralho, não há ninguém além de Charles.
Não quer dizer que ele seja apenas o que sobrou da categoria. Na verdade, essa luta poderia ser a melhor guardada para o final. A sequência de 8 vitórias de Charles, que culminou em seu domínio contra Tony Ferguson, teve 7 finalizações ou nocaute e 6 bônus da noite, além dele ter quebrado o recorde de mais finalizações da história do UFC. O problema que Charles representa no solo, mesmo de costas, torna essa luta com Khabib ainda mais atraente, considerando que grande parte do jogo de Nurmagomedov é baseado no solo. E se a luta fosse em pé, Charles é um striker mais do que capaz de surpreender. É possível que do Bronx tenha a combinação perfeita de habilidades para derrotar Khabib, e é exatamente por isso que seria a luta final perfeita para sua 30ª vitória. Número 2, Israel Adesanya vs Jon Jones. Dana White já disse que essa é a luta número 1 para 2021, e quando o careca cisma que quer fazer uma luta, ela acontece, a menos que Fedor esteja envolvido, é claro, mas não é ele dessa vez. Em vez disso, é uma rivalidade cada vez mais quente nas redes sociais e entrevistas, o campeão dos médios Israel Adesanya contra o ex-campeão dos meio pesados Jon Jones. Pelo menos esse é o status deles por enquanto. Dependendo de quando essa luta acontecer, esses dois caras podem estar em um ar ainda mais rarefeito do que já ocupam. Izzy vai desafiar Jan Blachowicz pelo título dos meio pesados no próximo dia 6 de março. Se Adesanya vencer e conquistar o título na divisão em que Jon Jones construiu seu legado, isso adiciona uma nova camada, uma rivalidade já quente. Ele eleva Adesanya a um nível de prestígio que quase coloca essa luta em pé de igualdade com uma luta entre Jon Jones e Stipe Miocic, outra luta que pode acontecer em 2021, e falaremos dela a seguir. Se Jon vencer essa luta e os dois estiverem com cinturões a mais na prateleira, estaremos falando em recordes e recordes de pay-per-view. Essa luta, que já é enorme, explodiria mais do que a Estrela da Morte. Esses dois strikers de nível genial poderiam realmente dar um show de ação ininterrupta por 25 minutos na jaula do UFC. Se 2021 quer que esqueçamos 2020, marcar essa luta já seria um bom começo. Número 1, Jon Jones vs Stipe Miocic. Eu não sei se você tem acompanhado as redes sociais de Jon Jones, mas ele tá de volta ao modo super-homem peso pesado. Ele parece maior do que nunca, na verdade. Suas postagens indicam que ele tá pesando pra lá de 110 quilos, que eu não duvido nem um pouco. O maior lutador de todos os tempos está se preparando para uma jornada muito aguardada no peso pesado, e é por isso que ele abriu mão do seu título até 93 quilos. Afinal, não há absolutamente nenhuma outra luta a se fazer, além dessa luta contra Stipe Miocic. Sim, Francis Ngannou merece sua chance pelo título, ele vai ter essa chance em março, mas Jones com certeza vai direto pro cinturão. Sinto muito, Curtis Blaydes. E o raciocínio é simples, oportunidades como essa não acontecem todo dia. Estamos falando do melhor lutador de todos os tempos contra o melhor peso pesado da história do UFC. Tudo bem, Miocic tem que passar pelo Ngannou. E esses são dois dos melhores lutadores de todos os tempos. Será a estreia de Jon Jones na categoria dos pesados, e por mais que seja muito, mas muito intrigante ver Jones contra Ngannou, esportivamente seria mais especial ver Jon Jones contra Stipe Miocic. Nós perdemos muitas lutas ao longo dos anos por causa de argumentos simplistas. Se Jones vai lutar no peso pesado, não tem jeito, vai ter que ser pelo cinturão. E é claro, a gente considera a possibilidade de Ngannou conquistar o cinturão antes disso acontecer, já que ele só precisa de um simples uppercut, certo? E aí tudo bem também, porque se for o caso, é só colocar Jon Jones de cara logo contra o Predador, mas se Miocic vencer a revanche, não há uma luta maior do que essa na história do esporte. E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para o nosso Uncle Joe MMA, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Uncle no Twitter através do @UncleJoeMMA. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.